Você já parou para pensar em por que, mesmo sendo incrível, mesmo se entregando, mesmo fazendo tudo para dar certo, alguns homens simplesmente não ficam? É como se houvesse uma parte invisível, um código oculto dentro da mente masculina que decide quem eles enxergam como passageira e quem eles enxergam como essencial. E não é sobre beleza, não é sobre corpo, não é sobre status. É sobre algo muito mais profundo, algo que Carl Jung chamou de arquétipos. E eu quero que você fique comigo agora, porque o que eu vou te contar pode virar essa chave dentro de você. Se você já cansou de se perguntar o que ele procura em uma mulher, se já se pegou comparando-se com outras, se já sentiu aquela dorzinha de não ser escolhida, esse momento é seu. Jung acreditava que todo ser humano carrega imagens internas, símbolos, figuras que vivem no inconsciente. E, dentro da mente do homem, existe um arquétipo chamado ânima. É como se fosse a imagem da mulher ideal que cada homem carrega secretamente dentro de si. Essa ânima não é uma mulher real. Ela é um reflexo do inconsciente masculino, formada por experiências de infância, pela relação com a mãe, pelas primeiras paixões, pelos filmes que ele assistiu, pelas músicas que ouviu e, principalmente, pelas suas próprias sombras. E é aqui que começa o jogo perigoso. Porque muitas vezes, quando um homem conhece uma mulher, ele não está se relacionando de fato com quem ela é. Ele está se relacionando com essa imagem interna, essa projeção da ânima. Ele olha para você, mas ele enxerga algo dentro dele. Talvez você já tenha vivido isso. Sabe quando um cara te idealiza tanto, te coloca num pedestal, como se você fosse perfeita, a solução para todos os problemas dele, e, de repente, quando descobre que você é humana, que você erra, que você também tem suas sombras, ele some? Pois é a queda da projeção da ânima. Ele não estava apaixonado por você, estava apaixonado pela própria mente. E aqui está a primeira grande virada que eu quero que você entenda. O arquétipo da mulher que o homem procura não tem a ver apenas com você. Tem a ver com ele, com o inconsciente dele, com a forma como ele lida com o feminino que existe dentro dele mesmo. Mas calma, porque eu não estou dizendo que você não tem poder nesse processo. Muito pelo contrário. Quando você entende como esse arquétipo funciona, você para de cair no ciclo de tentar se encaixar na expectativa de um homem e começa a se posicionar como a mulher que desperta nele não só o desejo, mas a transformação. Pensa comigo. Todo homem tem uma jornada. Dentro dele existe o herói, o guerreiro, o sábio. Mas nenhum desses arquétipos se completa sem a presença da ânima. É a mulher, real ou imaginada, que desperta nele a necessidade de mergulhar no próprio inconsciente. Por isso, tantos homens fogem de mulheres intensas, profundas, que mostram algo além da superfície. Não é que você seja demais, é que ele ainda não está pronto para lidar com a própria profundidade. E aqui entra você, mulher que está me ouvindo agora. Eu quero que você comece a perceber quais papéis você tem ocupado nos seus relacionamentos. Você tem sido a amante, aquela que desperta o desejo e a paixão, mas não consegue ser escolhida para ficar? Ou tem sido a mãe, aquela que cuida, acolhe, resolve, mas que no fundo sente que perdeu a própria essência no processo? Ou será que você tem se colocado no arquétipo da vítima, sempre esperando que alguém venha resgatá-la? Esses papéis não surgem à toa. Eles são pedaços da sua própria psique, dialogando com os pedaços da psique dele. E é nesse encontro que nasce a dança dos relacionamentos. Mas aqui vai uma verdade dura. Se você não conhece os seus próprios arquétipos, você vai acabar dançando a música que o inconsciente dele escolher. E eu sei, talvez você já tenha sentido isso na pele. Aquela sensação de estar sempre se moldando para caber no mundo de alguém. De colocar máscara atrás de máscara, persona atrás de persona,
tentando ser a mulher ideal, para não perder aquele cara, mas no final, perde a si mesma. É aqui que Jung nos dá uma luz. Ele dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige que a gente encare nossas próprias sombras e retire as projeções do outro. Traduzindo para os relacionamentos, o homem só vai conseguir enxergar você de verdade quando parar de projetar a ânima em cima de você. Mas, antes disso, você precisa parar de projetar o arquétipo do Salvador nele. Quantas vezes você acreditou que aquele cara ia ser o cara que ia mudar sua vida? Quantas vezes você esperou que ele te desse aquilo que você mesma ainda não se deu? Isso também é projeção. E é por isso que tantas relações viram um labirinto sem saída. Agora, respira fundo e deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre ser a mulher ideal na mente de um homem ou ser a mulher real que desperta nele a coragem de enfrentar o próprio inconsciente, qual caminho você escolheria? Essa pergunta não é simples, porque ser a mulher ideal parece tentador. Parece mais fácil, mas é um papel frágil, porque mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Já ser a mulher que desperta transformação exige coragem. Exige que você seja autêntica, que encare sua sombra, que se posicione sem medo de perder. Mas é nesse lugar que você não só é escolhida, você é inesquecível. E aqui vai um convite. Fique comigo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar os 4 níveis da ânima que Jung descreveu e como cada um deles molda a forma como os homens se apaixonam, fogem ou se comprometem. Esse conhecimento é como se fosse um mapa do inconsciente masculino. E se você tiver esse mapa, você nunca mais vai se perder tentando decifrar o coração de um homem. Então, antes de seguir, eu quero que você faça uma pausa. Pensa nos seus últimos relacionamentos. Qual arquétipo você estava encarnando? Você estava vivendo como a musa inspiradora? Como a mãe? Como a amante? Ou como a mulher sábia que não aceita menos do que merece? E agora eu peço, não saia desse vídeo. Não porque eu quero reter você aqui, mas porque o que vem a seguir pode ser exatamente aquilo que faltava para você parar de repetir os mesmos padrões. Se esse assunto já mexeu com você até agora, imagine o que vai acontecer quando você enxergar os 4 níveis da ânima e perceber em qual deles os homens que você conheceu estavam presos. Essa pode ser a ficha que finalmente vai cair. Então vamos direto ao ponto. Carl Jung descreveu a ânima em 4 níveis de desenvolvimento dentro do homem. São como estágios que revelam o quanto ele já amadureceu emocionalmente e o quanto consegue enxergar uma mulher de verdade. E não apenas a projeção do inconsciente dele. O primeiro nível é o da mulher instintiva, ligada ao corpo, ao prazer, à energia vital. É a mulher vista como objeto de desejo, como paixão avassaladora, aquela que ele não consegue tirar da cabeça. Só que aqui existe uma armadilha. Nesse estágio, o homem enxerga a mulher como pura força sexual. É a fase em que muitos homens dizem, "Eu amo aquela mulher", quando na verdade estão apenas viciados na intensidade que ela provoca. Já aconteceu com você? De um cara parecer obcecado, te procurar o tempo todo, mas você perceber que no fundo ele não enxerga quem você é, só a sensação que você desperta nele? Esse é o primeiro nível da ânima em ação. O segundo nível é o da mulher romântica, a musa idealizada. Aqui, o homem projeta na mulher o amor platônico, aquela fantasia de perfeição. Ele vê nela não só desejo, mas também pureza, ternura, a promessa de um amor redentor. Parece bonito, né? Mas tem um problema sério. É nesse estágio que muitos homens colocam a mulher num pedestal. E, quando percebem que ela é humana, com falhas, com vulnerabilidades, a decepção os destrói. Quantas vezes você não sentiu que alguém te idealizou tanto, te colocou como a mulher da vida dele,
Mas bastou uma briga, um erro, um detalhe fora da fantasia, e tudo ruiu? Esse é o segundo nível. O terceiro nível é o da mulher espiritual, a guia interior. Aqui, o homem começa a enxergar na mulher não apenas desejo ou romantização, mas um espelho do próprio caminho de autodescoberta. Ele percebe que estar com ela o desafia, o faz crescer, o coloca diante das próprias sombras. Nesse nível, a mulher já não é apenas um objeto de amor. Ela é um portal. É nesse estágio que muitos homens sentem medo, porque estar com uma mulher assim exige encarar as próprias dores, os próprios complexos. Talvez você já tenha sido essa mulher, aquela que provoca nele perguntas incômodas, que mexe nas feridas dele, que desperta um desconforto. Muitos fogem nesse ponto, não porque não te amem, mas porque ainda não suportam a intensidade da própria transformação. E então chegamos ao quarto nível, o mais raro, o mais profundo, o da mulher sábia, a síntese da alma. Nesse estágio, o homem já não enxerga a mulher como projeção, mas como parceira real. Ele a vê em sua totalidade, luz e sombra, força e fragilidade. Ele já não precisa que ela seja perfeita, porque entendeu que o amor não é sobre ilusão, é sobre verdade. Esse é o estágio do companheirismo verdadeiro, da parceria profunda, do amor que permanece. Agora, eu te pergunto, em qual desses níveis os homens que você conheceu estavam? Porque aqui está um dos maiores segredos que ninguém te conta. Não importa o quanto você seja incrível, se o homem não tiver evoluído no próprio nível da ânima, ele só vai conseguir te enxergar de acordo com o estágio em que se encontra. E isso muda tudo, porque muitas vezes a gente pensa, será que não sou o suficiente? Será que falta algo em mim? Quando, na verdade, não é sobre você, é sobre o nível de consciência dele. Mas atenção, aqui vem a parte crucial. Você também participa desse jogo, porque muitas vezes, sem perceber, você pode aceitar ser vista só no primeiro ou no segundo nível, achando que é amor. Você se prende à paixão, à idealização, ao conto de fadas e ignora os sinais de que ele ainda não consegue enxergar a sua totalidade. E é por isso que tantas mulheres vivem o chamado efeito sanfona emocional. Vai, volta, é intenso, mas nunca se firma. Porque estão presas na dança entre a paixão e a idealização, mas nunca chegam na parceria verdadeira. Agora, quero que você faça uma pausa. Fecha os olhos, se puder, e lembra dos últimos homens que passaram pela sua vida. Em qual estágio você acha que eles estavam? E mais importante, em qual estágio você mesma tem aceitado ser vista? Essa reflexão é poderosa, porque, quando você entende isso, começa a parar de insistir em homens que ainda estão presos em níveis imaturos da ânima. Você começa a escolher de outro jeito. E quando você escolhe de outro jeito, a vida muda. E eu preciso que você fique comigo aqui, porque no próximo momento eu vou te mostrar como reconhecer rapidamente em qual nível da ânima um homem está. Vou te dar sinais claros, quase como um radar interno, para que você nunca mais perca tempo tentando arrancar maturidade de quem ainda não tem. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse conteúdo já está mexendo com você, se você já percebeu que está conectando os pontos da sua própria história, se inscreve aqui. Porque essa nossa jornada de mergulhar no inconsciente não é de um vídeo só. A cada novo episódio, a gente vai puxar mais um fio, e eu não quero que você fique pela metade. Essa caminhada é sobre você se conhecer tanto que ninguém mais vai conseguir te manipular emocionalmente. Agora, respira e se prepara. Porque daqui a pouco vamos entrar nos sinais práticos, os rastros que um homem deixa quando está em cada estágio da ânima. Eu vou te mostrar como o jeito que ele fala, a forma como ele se aproxima, até os silêncios dele revelam em qual nível ele está. E quando você tiver essa clareza, nunca mais vai confundir paixão com amor, ilusão com verdade, carência com conexão.
E eu te digo, a ficha que vai cair pode ser dolorosa, porque talvez você perceba que muitos dos homens que você amou estavam só no primeiro ou no segundo nível. Mas também pode ser libertadora, porque você vai entender que não é falta de valor seu. Nunca foi. E sim, é possível encontrar um homem que viva no quarto nível, que esteja pronto para amar de verdade. Mas para isso, você também precisa estar pronta para ser vista inteira. E isso significa encarar sua própria sombra, suas próprias personas, seus próprios arquétipos. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Você só atrai quem reforça a forma como você mesma se enxerga. Agora vamos mergulhar nos sinais. Porque não adianta só entender os 4 níveis da ânima se, na prática, você não consegue identificar em qual deles um homem está. O inconsciente não mente. Ele sempre deixa rastros. O jeito que ele fala, o que ele valoriza, a forma como reage quando você mostra sua vulnerabilidade, tudo isso entrega. Vamos começar pelo primeiro nível, o da mulher instintiva, ligada ao desejo. O sinal mais claro aqui é a pressa. Esse é o cara que, logo no início, já te sufoca de mensagens, já quer te ver todos os dias, já fala como se fosse impossível viver sem você. Parece intenso, parece paixão arrebatadora, mas se você observar bem, vai notar que ele não está curioso sobre quem você é. Ele não pergunta da sua história, dos seus sonhos, da sua dor. Ele quer o corpo, a energia, a presença. E quando você começa a mostrar sua essência, quando aparece uma vulnerabilidade, uma necessidade emocional, ele some ou fica desconfortável. Esse é o típico homem que confunde desejo com amor. O segundo nível, o da musa romântica, é mais sutil. Esse é o cara que diz: você é perfeita. Nunca conheci alguém como você. Você é um anjo na minha vida. Parece lindo, mas perceba, ele não está te vendo de verdade. Ele está te idealizando. O sinal mais claro é que esse tipo de homem se decepciona fácil. Uma atitude sua que não combina com a fantasia dele já o faz recuar. Você sente como se estivesse sempre pisando em ovos, tentando não estragar a imagem que ele criou. O problema? É impossível sustentar uma ilusão por muito tempo. E quando a máscara cai, ele pode se afastar bruscamente, porque não aguenta lidar com a realidade. No terceiro nível, o da mulher espiritual, você percebe outro tipo de comportamento. Esse é o homem que se sente provocado pela sua profundidade. Ele te ouve, mas também questiona. Ele não foge da sua vulnerabilidade, mas às vezes fica defensivo, porque você toca em pontos que ele não quer olhar. O sinal mais marcante é o conflito. Ele te deseja, ele se conecta, mas também resiste. Ele pode até desaparecer por um tempo, não porque não sente nada, mas porque você o obriga a encarar a própria sombra. Aqui, muitas mulheres confundem esse afastamento com falta de amor, quando, na verdade, é medo. Ele ainda está aprendendo a lidar com a transformação que você provoca. E no quarto nível, o da mulher sábia, os sinais são claros, mas raros. Esse é o homem que não foge do desconforto. Ele aceita suas falhas sem transformar isso em uma decepção. Ele não precisa que você seja perfeita. Ele está presente, consistente, e o amor dele não depende de você cumprir uma fantasia. Ele te olha nos olhos e enxerga quem você é, inteira. Não existe aquela ansiedade do primeiro nível, nem a idealização do segundo, nem os conflitos intensos do terceiro. Existe uma calma, uma clareza, e esse é o sinal mais bonito. Ele não está com você porque precisa. Está com você porque escolhe. Agora eu quero que você reflita. Olhando para os homens da sua vida, quais sinais você já viu? Quantas vezes você confundiu obsessão com amor? Quantas vezes você confundiu idealização com conexão real? E aqui vai uma provocação. Você também tem um papel nisso. Porque, sem perceber, você pode estar aceitando ficar no primeiro ou no segundo nível.
achando que é tudo que pode ter. Você pode estar reforçando esses papéis. Quando você se molda para agradar, quando esconde suas vulnerabilidades com medo de perder, você alimenta a fantasia dele. Mas quando você se mostra inteira, mesmo correndo o risco de não ser escolhida, você abre espaço para ser vista de verdade. E eu sei, dói perceber isso. Dói porque talvez a ficha esteja caindo agora. Talvez você perceba que aquele relacionamento que parecia épico, na verdade, era só o primeiro nível, puro desejo. Ou que aquele cara que dizia que você era perfeita nunca te viu de fato. Mas essa dor é libertadora. Porque a partir daqui, você pode escolher de outro jeito. E eu preciso que você fique aqui comigo, porque no próximo passo eu vou te mostrar como usar esse conhecimento para mudar completamente a forma como você se relaciona. Eu vou te mostrar como alinhar os seus próprios arquétipos para atrair homens que já estão em estágios mais maduros da ânima. E isso é transformador, porque deixa de ser sobre como agradar um homem e passa a ser sobre como atrair homens que já estão prontos para te enxergar. Antes de continuar, deixa eu abrir meu coração com você. Esse conteúdo não é só teoria. É sobre a sua vida, suas escolhas, suas dores. Então, se você está sentindo que finalmente as peças estão se encaixando, que você está entendendo por que tanta coisa não deu certo, me mostra isso. Curte esse vídeo agora. Não porque eu estou pedindo, mas porque esse simples gesto é um sinal para você mesma de que está pronta para se aprofundar. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso. A gente vai falar sobre você, sobre como a sua própria sombra, suas próprias personas, moldam o tipo de homem que você atrai. Porque não adianta nada entender os níveis da ânima se você mesma continua repetindo o arquétipo da vítima, da amante ou da mãe sem perceber. E eu te prometo, quando você entender esse ponto, vai parar de se perguntar o que os homens querem e vai começar a se perguntar quem eu estou sendo e por que atraio esse tipo de homem. Essa é a virada de chave que muda tudo. Agora a gente precisa virar o espelho. Até aqui, falamos sobre os níveis da ânima dentro do homem, sobre os sinais que ele deixa, sobre como você pode identificar em que estágio ele está. Mas tem um detalhe essencial. Você também carrega arquétipos, personas, sombras. E, sem perceber, são esses papéis que você assume que definem o tipo de homem que você atrai. Jung dizia que a gente não encontra o amor no outro. A gente encontra o reflexo daquilo que ainda não integrou em si mesma. E isso é duro de ouvir, porque significa que cada homem que passou pela sua vida não foi acaso. Foi espelho. Ele mostrou uma parte de você que precisava ser vista. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou vivendo no arquétipo da vítima? Aquele lugar em que você sente que o mundo te deve, que ninguém te ama como deveria, que sempre sobra para você. Esse arquétipo atrai homens no papel de salvadores, mas que, no fundo, não conseguem sustentar essa posição. No início, eles aparecem como heróis, prontos para te resgatar. Mas depois, se cansam, somem ou viram vilões. Porque ninguém consegue carregar para sempre o peso de salvar outro ser humano. Ou talvez você já tenha vivido no arquétipo da mãe. Você cuida, resolve, alimenta, organiza. Você faz tudo por ele. E o que acontece? Ele se acomoda, perde o desejo, se infantiliza. E você, no fundo, sente que virou mais babá do que parceira. Esse papel atrai homens que ainda estão presos no primeiro ou segundo nível da ânima, porque eles precisam de alguém que os segure, mas nunca vão conseguir olhar para você como mulher inteira. E tem o arquétipo da amante, intensa, apaixonada, sedutora. Você conquista, prende, faz ele se perder de desejo. Mas, se esse for o único papel que você ocupa, ele vai te ver só nesse lugar. Vai te querer muito, mas nunca vai te escolher para a vida inteira. Porque para ele,
Você é fogo, mas fogo, sozinho, não vira lar. E aqui vem a virada. Dentro de você também existe o arquétipo da mulher sábia. Aquela que conhece sua sombra, mas não se esconde dela. Aquela que sabe cuidar, mas não se anula. Aquela que ama intensamente, mas não se perde. Essa é a mulher que não aceita migalhas, que se posiciona, que sabe que estar sozinha é melhor do que estar mal acompanhada. E é exatamente essa energia que conecta você ao homem do quarto nível da ânima. Agora, eu sei, não é fácil chegar nesse lugar, porque para ser essa mulher, você precisa encarar aquilo que normalmente você foge. Precisa olhar para a sua sombra. Precisa admitir quando está repetindo o papel de vítima, de mãe, de amante sem consciência. Precisa parar de usar a persona, aquela máscara social que você coloca para parecer forte, independente, bem resolvida, enquanto por dentro se sente carente, insegura, com medo de ser rejeitada. E aqui está a chave. Os relacionamentos são mestres cruéis, mas generosos. Eles sempre te colocam diante daquilo que você precisa ver em si mesma. Aquele cara que te abandonou, talvez te mostrou a sua própria dificuldade em se sustentar sozinha. Aquele que te traiu, talvez espelhou a parte de você que trai a si mesma quando aceita menos do que merece. Aquele que nunca quis compromisso, talvez refletiu o quanto você mesma não estava comprometida com sua própria essência. Dói ouvir isso, mas é libertador, porque significa que você não é vítima do acaso, você é criadora da sua jornada. E é aqui que entra a individuação, conceito central de Jung. É o processo de se tornar quem você realmente é. Não mais a mulher que veste máscaras para agradar. Não mais a mulher que espera que alguém venha preenchê-la, mas a mulher inteira, que olha para sua sombra e a integra. Quando você começa essa jornada, algo mágico acontece. Você para de atrair homens imaturos. Não porque eles deixam de existir, mas porque você simplesmente não aceita mais esse tipo de energia na sua vida. Você os reconhece de longe e não entra no jogo. Você cria uma nova frequência. E é nessa frequência que o homem do quarto nível aparece. Agora, deixa eu te dizer algo bem direto. Se você continuar tentando ser a mulher perfeita para os olhos de um homem, vai continuar vivendo a dor de não ser vista. Mas se você escolher ser a mulher inteira, com sua luz e sua sombra, pode até perder alguns homens no caminho, mas vai ganhar o amor que realmente transforma. E eu quero que você fique comigo até o final, porque já já eu vou te dar um exercício poderoso, simples, mas profundo, para começar a integrar sua sombra e se posicionar de outro jeito nos relacionamentos. Esse exercício pode ser o divisor de águas entre repetir padrões e finalmente quebrar o ciclo. Mas antes, eu preciso te fazer um pedido, que é quase um compromisso com você mesma. Se esse vídeo está abrindo seus olhos, se você sentiu que já não consegue mais se olhar da mesma forma, se inscreve agora no canal. Não é sobre números, é sobre caminho, porque essa jornada de autoconhecimento não é de um vídeo só. A cada passo, a gente vai mais fundo. E eu não quero que você perca esse fio. Agora, vamos para o exercício. Quero que você pegue um papel e escreva o seguinte: quais papéis você tem repetido nos seus relacionamentos? Vítima, mãe, amante ou sábia? Seja honesta. Escreve do jeito que vier. Depois, escreve qual sombra você está evitando olhar. É a solidão? É o medo de rejeição? É a carência? Quando você escreve isso, você traz para a luz aquilo que estava escondido no inconsciente. E a partir daí, pode começar a transformar. Porque lembra, aquilo que você mais rejeita no outro pode ser só o espelho daquilo que você ainda não aceitou em si mesma. E eu encerro esse vídeo com uma verdade simples, mas profunda. Todo relacionamento que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Dentro de você,
Existe uma força que você ainda não conhece. E essa força só vai despertar quando você parar de buscar a mulher ideal que existe na mente de um homem e começar a ser a mulher inteira que existe dentro de você. Essa é a chave. Essa é a jornada. Essa é a individuação.